nós vamos observar que nessa interatividade a resposta correta, então, é A, Estados e governos. Por quê? Porque as relações internacionais são representadas por aqueles que representam a nação, né? A nação interage com outra nação, ou seja, as pessoas, mas aquele que representa a nação é o Estado ou o governo, através de representantes que nós elegemos direta ou indiretamente, dependendo da política do lugar do mundo que a gente estiver olhando, né? Da onde for o nosso ponto de partida de análise. Então, o que acontece? Fazendo essa retrospectiva histórica, o século XX foi um século maravilhoso, né? E ele teve grande impacto nas relações internacionais. Por que eu digo que o século XX foi um século maravilhoso? Porque foi um século onde houve muitas transformações, muitos eventos impactantes. A vida mudou muito nesse século, nesses 100 anos, né? Então, veja só. O século XX foi marcado pelas duas maiores conflagrações mundiais. Esse é um termo político, né? É um termo, vamos dizer assim, mais suave para mencionar a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, que realmente foram catastróficas e destruidoras. Foi marcado pelo conflito ideológico entre o capitalismo versus o socialismo, né? E aí a gente vê que houve uma prevalência, agora a gente já sabe disso, mas na época que isso aconteceu a gente não sabia, nem éramos vivos, né, muitos de nós, que o capitalismo se fortaleceria da forma que fortaleceu. Por revoluções e crises que foram inúmeras, extraordinária expansão econômica, nós tivemos o mundo destruído por 2 vezes, nós tivemos a Guerra Fria, e a economia internacional nos anos 80, nós tivemos uma crise voraz nos anos 80 e mesmo assim o mundo se reconstruiu, evoluiu tecnologicamente, economicamente, né? Pelos impérios, pelas hegemonias, pelo vultuoso desenvolvimento tecnológico percebido desde a Primeira Grande Guerra que proporcionou a globalização. Então, somado aí o encurtamento das distâncias, também de forma figurada, o mundo continua do mesmo tamanho, encurtamento no sentido de que é mais rápido falar, mais rápido transitar, esse vai por conta do desenvolvimento tecnológico, abriu portas para uma crescente transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ocorrem no mundo e acabou por tornar indefinidas as fronteiras das políticas interna e externa dos Estados. Então veja que aqui eu estou repetindo um conceito do primeiro bloco, mas que dessa vez soa de maneira diferente, porque eu já sei os conceitos técnicos, mas além de eu saber o que é uma transnacionalização, de eu saber o que é uma política interna e externa, de eu entender indefinidas as fronteiras, ou seja, no sentido figurado, eu também sei o contexto histórico, eu também sei essa evolução e eu sei por que aconteceu essa consequência, né? E por que essa dificuldade, então, de se entender as relações internacionais. O século XX também é marcado pela evolução da teoria das relações internacionais, ou seja, assim como aconteceram fatos marcantes, aconteceram eventos marcantes para a relação internacional e ela passou a ser uma ciência, né? As relações internacionais, então, se ocupam em analisar com mais clareza o complicado conjunto de relações que processam o mundo atual. Bem, o conhecimento acumulado das relações internacionais até o século XX, e esse conhecimento está baseado no levantamento histórico, antropológico, social, político dos países. Né? Geográfico, inclusive, porque a própria geografia influencia no comportamento e na decisão dos estados, enfim, está composto sobre todo esse conhecimento, esse evento e essa forma de informação. Tem sustentação para as novas proposições, ou seja, a partir deste conhecimento todo, então eu me fundamento nesse conhecimento para fazer novas propostas. Então agora com caráter científico, né?
e que fossem elaboradas políticas, que a política internacional desse um rumo ao mundo mediante aos velhos e novos acontecimentos. Um rumo em que sentido? Um rumo de cooperação, um rumo pacífico, um rumo de desenvolvimento, um rumo de um mundo ideal. Lembra? Eu falei dos idealistas? Então, assim, é o mundo ideal, é a busca pelo mundo ideal. Isso exigia, portanto, explicações mais consistentes da realidade. Ou seja, quanto mais eu conheço o meu contexto, melhores decisões eu tomo. No entanto, somente o conjunto de agentes e as questões que compõem a estrutura do estudo de relações internacionais abordadas até aqui não dão conta de explicar a evolução das teorias das relações internacionais. É necessário considerar, então, que a análise do conjunto de agentes e de suas interações se processem por meio de teorias, ou seja, a gente precisa fazer teorias, o que é bastante complexo em se tratando de culturas diferentes, comunicações diferentes, religiões diferentes, éticas diferentes, formas de vida diferentes, enfim, a diversidade mundial. Mas, de acordo com Rocha, que escreveu isso em 2002, as teorias resultam dos esforços intelectuais em produzir interpretações científicas da realidade, a partir de uma reflexão sistemática sobre agentes e processos no contexto das relações internacionais. Ou seja, aquilo que pode ser teorizado e generalizado, então vamos fazê-lo, porque aí entramos em acordo. E quando entramos em acordo, as coisas progridem e se desenvolvem. Então, o que acontece? Dito isso, podemos acrescentar que o campo do estudo das relações internacionais se caracteriza por um pluralismo teórico, ou seja, nem as teorias são únicas, por isso que há necessidade no conhecimento multidisciplinar. Isso significa que ele aceita a coexistência de vários discursos teóricos, nem sempre antagônicos, mas que podem ser antagônicos. E, na grande maioria, são complementares, permitindo conferir análises inteligíveis da realidade internacional. Aqui eu vou dar um exemplo. Você faz um roubo dentro do seu direito, você é penalizado de uma determinada forma. Então, por exemplo, você faz um roubo aqui no Brasil, depende do tipo de roubo, você recebe uma penalização pelo Código Penal e você vai preso, certo? Aí muda a quantidade de dias de retenção, se pode pagar fiança, se não pode, uma série de coisas. Há países no mundo em que se você rouba, cortam-lhe a mão. Então, as relações internacionais tiveram que lidar com essas diferentes formas de ver as ações das diferentes culturas e teorizar sobre isso e encontrar termos em que se consiga discutir os interesses e encontrar os interesses comuns. Por isso a pluralidade de teorias, porque isso é bastante complexo e isso justifica, inclusive, teorias antagônicas e até mesmo, na maior parte dos casos, complementares. Os resultados destruidores da Primeira Guerra Mundial, com um número de vítimas civis e militares, um nível de violência, extensão do conflito, foi um horror, né? A Primeira Grande Guerra Mundial, impulsionaram o desenvolvimento das relações internacionais, ou seja, motivou as relações internacionais. Então, ocorreu no campo do estudo científico a partir da percepção de um mundo ideal. Qual seria o mundo ideal? Da qual pretendeu pautar as relações internacionais. Essa percepção ficou então conhecida como idealismo. Aí o que acontece? Aí tem uma noção de cooperação para teóricos idealistas e teóricos realistas. Então, duas vertentes nascerão, os idealistas e os realistas. Então, vamos ver o que acontece. O idealismo é concebido como um conjunto de princípios universais que defende a necessidade de estruturar o mundo buscando o entendimento, através de condutas pacifistas, onde a confiança e a boa vontade sejam motores que movimentam a história.
Então, veja que é toda uma base da cooperação e da pacificação do mundo. Na visão idealista, então, a ordem internacional do período pós-guerra deveria ser disciplinada por organizações internacionais capazes de fazer prevalecer princípios éticos, preceitos morais. Mas quais princípios éticos? Quais preceitos morais? Ninguém tem o direito de mudar uma determinada cultura. Então, o trabalho é encontrar o que há em comum nessas culturas que levem à cooperação e que levem à pacificação. Então, isso refrearia os nacionalismos, né, exacerbados e a desconfiança generalizada. Por conseguinte, assegurar-se-iam a ordem e a paz entre as nações com a utilização de instrumentos jurídicos para dirimir os conflitos de interesses. É verdade que isso acontece porque nós temos o direito internacional e esse direito internacional prevalece. O objetivo do idealista era que a cooperação internacional, através do direito internacional, repassado de um moralismo idealista, pudesse oferecer meios para a manutenção de uma paz duradoura. A gente sabe que isso não aconteceu. Isso foi escrito por Castro em 2001 e é fato que não aconteceu porque a gente sabe que houve outras guerras, né? Então, mesmo dominando os discursos políticos e acadêmicos nesse período, as propostas idealistas não se concretizaram, sendo a evidência disso um novo conflito mundial. Acontece a Segunda Grande Guerra Mundial. Veja que a Primeira Guerra foi o motivador, né, para a ascensão das relações internacionais. E a Segunda Guerra aí vai crucificá-la e vai determinar o seu fracasso no sentido da teoria idealista, ou seja, as relações internacionais continuam existindo, mas essa linha de teóricos idealistas passam a ser fortemente criticados. Então, o fracasso eminente do idealismo na política internacional veio com a conflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939 e de proporções ainda maiores que a Primeira Guerra Mundial. O idealismo perdeu, então, a sua capacidade de persuasão e ficou exposto à crítica dos intelectuais realistas, ou seja, perdeu o crédito. E aí, o que era a crítica aos idealistas? Belli escreveu em 94, se é verdade que o idealismo enfatizou a possibilidade de cooperação e a convergência em detrimento da dimensão do conflito, não é menos verdade que os teóricos realistas clássicos desprezaram em suas análises a questão da cooperação, deixando de lado a dimensão igualmente importante das relações internacionais. O que os realistas diziam era que, na verdade, era necessário ouvir e ver a realidade como ela é e não tentar ignorar o conflito com conceitos éticos e morais, senão que assumir que havia o conflito e como mediá-lo, né? Então era um outro ponto de vista. Então entram os interesses dos atores. Quem são os atores? Os agentes que de alguma forma estão envolvidos e que têm interesses nessas relações. Então, além disso, as transformações no cenário internacional do século XX tornaram inegável a importância das grandes corporações transnacionais para as economias domésticas. Ou seja, o interesse econômico também faz suas pressões. Destaca-se também a influência na política internacional, tanto nas organizações internacionais como nas organizações não governamentais, ou seja, a hegemonia econômica cria forças e pressões sobre aqueles países que não são tão ricos. Então, isso cria não uma relação de interdependência, mas uma relação de dependência que passa a ser perigosa. E os realistas dizem, olha, nós temos que olhar esses conflitos, nós temos que entender que há conflitos de interesses. Então, os estados deixaram a condição
de únicos e mais importantes atores na cena internacional e passaram a dividir espaços com novos atores, com interesses, por exemplo, de empresas multinacionais, com interesses na política internacional, ou seja, outros agentes começaram a criar impacto nessas negociações, nessas relações. Vamos à nossa interatividade. Por qual razão o idealismo perdeu a sua capacidade de persuasão e ficou exposto às críticas de intelectuais realistas? A. Pelas duas maiores conflagrações mundiais. B. Pelo conflito ideológico capitalismo versus socialismo. C. Pela extraordinária expansão econômica. D. Pela Primeira Guerra Mundial. E E. Pela Segunda Guerra Mundial. Então, vou te dar uns instantes para pensar a respeito. Daqui a pouco eu volto com os comentários e com a resposta correta.